E aí? Então vamos lá, né? Demonstrando a irracionalidade. E por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque ainda atualmente, mesmo com essa área das ciências comportamentais está crescendo e está ficando bastante visual, a importância dessa área, tanto o mercado quanto a academia, as faculdades, as universidades, a grande maioria, ou pelo menos os que se destacam e são muito reconhecidos pelo mercado, ainda considera o ser humano como sendo um agente racional. E por racional eu estou querendo dizer economicamente racional. Ou seja, são as pessoas completamente egoístas, com capacidade ilimitada de absorver informação, preferências completamente consistentes e, além disso tudo, vão estar sempre, todo momento, interessados em maximizar a sua utilidade, a sua satisfação, o quanto de prazer elas conseguem. Essa vai ser sempre a cara do Homo economicus, que é estudado na economia e em grande parte do mercado também. Então o que eu vou trazer aqui hoje são 3 situações que negam a possibilidade de existir um ser humano que tenham esses conceitos. Se você não está entendendo esses primeiros vídeos, eu estou construindo a crítica das ciências comportamentais para nos próximos vídeos começar a mostrar as aplicações. Então a cada vídeo vai ficar mais legal. Eu espero. Tá legal. A primeira situação que eu vou trazer eu chamo de a divisão injusta de trabalho. O que é a situação? Vamos imaginar que você e um colega ou uma colega sua sejam convidados a fazer um serviço. E esse serviço vai dar a vocês R$1.000 para ser dividido. Só quem vai ganhar esses R$1.000 vai ser você. E você vai ter que decidir como que essa divisão vai ser feita. Essa é uma questão que foi passada já para vários estudantes e vários não estudantes. E o que foi encontrado? A grande esmagadora maioria das pessoas, dada essa situação, afirma que daria metade do dinheiro para o colega. Isso é ótimo. Então ela afirma que ele pegaria R$500 para ela e daria para o colega ou a colega os outros R$500. Uma parte um pouco relevante também da amostra que foi realizada essa pesquisa diversas vezes, afirmou que daria uma parte menor para o colega e ficaria com um pouco mais para ela. Tipo, pegaria 600 para mim, daria 400 para o outro, 700, 800 e cada vez menos para o outro. Tem uma porcentagem um pouquinho relevante da população que respondeu essa questão que afirmaria isso, pegaria um pouco mais para si. E, curiosamente, tem uma parte dessas pessoas que responderam que afirmaram que dariam mais para o colega do que para si, sendo que é afirmado na questão que os dois trabalharam da mesma forma. Mas tudo bem, essa questão não nos diz muita coisa, ela é só para introduzir a próxima questão, que essa sim é importante. Agora imagine que ao invés de você receber os R$1.000 e ter que repassar para o seu colega, sendo que o trabalho já foi feito, o seu colega ou a sua colega que vai receber os R$1.000 e ele vai repassar o que ele quiser para você. E você tem o poder de aceitar ou recusar. Se você recusar, nenhum dos dois ganha nada, mas o trabalho já foi feito. Se você aceitar, o repasse é feito e acabou. E agora vamos dizer que o seu grande colega, maravilhoso, incrível, decidiu fazer a oferta de ficar com R$999 para ele e te dar apenas R$1. Daí, se eu pudesse agora te perguntar, eu lhe perguntaria: você aceitaria essa possibilidade? Todas as vezes que eu já falei isso em público, as pessoas disseram que não aceitariam R$1. Por quê? Porque é uma coisa degradante, é uma óbvia injustiça. Qualquer pessoa que tem um mínimo de moralidade e emoção iria ficar irritada com essa oferta. Porque, como foi dito, o trabalho foi igualmente realizado pelos dois. A questão é, se lembra que Homo economicus, aqui ser completamente racional, ele aceitaria essa oferta. Por quê? Porque se ele recusasse, ambos ficariam com 0, o trabalho já foi feito. E R$1 é maior do que R$0. Então, dado essa única oferta que ele tem, entre ganhar R$1 ou R$0, ele vai escolher R$1. Simplesmente pelo fato dele perceber que R$1 é mais que R$0. E claro, dele não ter emoções, não ter senso de moralidade, nem nada do tipo. Ele está só interessado em maximizar a utilidade dele.
Então essa é uma situação que mostra que dificilmente podemos afirmar que tal ser existiria, pois dificilmente alguém aceitaria essa possibilidade. Na pesquisa feita, ninguém aceitou. Agora vamos para a segunda situação. Essa eu vou chamar de o atraso da creche. Essa situação realmente aconteceu em Israel. Vamos imaginar agora uma creche em que os alunos dela têm que ir embora às 14 horas. Não, em que os alunos dela têm que ir embora às 4 horas da tarde. Ou seja, os pais têm que buscar os filhos quando dá 4 da tarde. Essa creche estava passando por problemas porque muitos pais estavam chegando atrasados e não conseguiram buscar os filhos na hora. Isso acabava gerando o problema de ter que deixar professores tempo a mais do que eles deveriam ficar, o que gerava pagamento extra. Então, os donos da creche decidiram recorrer a consultores economistas para decidir como melhorar a situação, comparar com esses problemas dos pais chegarem atrasados. Como que os economistas fizeram isso? Claro, ajustaram pelo preço. É isso que aprendemos a fazer na faculdade de economia. Então, o que foi feito? Foi criada uma taxa para que os pais que chegassem atrasados pagassem mais. Isso resolveria os problemas, claro. Afinal, ninguém quer pagar mais. Só que não. Acabou que os problemas não foram resolvidos. Pelo contrário, os pais que chegavam atrasados continuaram e mais pais começaram a chegar atrasados. Antes, pais que não chegavam atrasados começaram. Por que isso aconteceu? Quando eles criaram essa taxa, não era extremamente alto. Porque fazer uma taxa, sei lá, a cada 10 minutos que o pai atrasasse tivesse que pagar R$100, isso acabaria ofendendo os pais, eles sairiam da creche simplesmente, tirariam seus filhos das creches. Como esse não era o objetivo, então a taxa não era uma coisa exorbitante, era só um tipo de penalidade para os pais não deixarem os filhos muito tempo na creche, a mais do que deveriam. E quando eles fizeram isso, criou-se um bem de mercado, criou-se um produto, que é poder chegar atrasado sem ter nenhuma penalidade moral. Os pais não ficavam mais se sentindo mal por deixar seus filhos na creche além do que eles poderiam. Aquilo virou algo cotidiano, criou-se uma cultura nova. Tão logo a creche percebeu que não estava dando certo, piorou toda a situação, eles tiveram que pagar mais professores para ficar mais tempo com os alunos, porque mais alunos estavam ficando até tarde. O que eles fizeram? Removeram essa taxa para ver se acabava com o problema. Acabou com o problema? Não, pois foi criada uma cultura. Se chegou a uma péssima situação em que a creche não estava nem mais cobrando a taxa e vários pais estavam chegando atrasados agora. Agora os pais podiam se atrasar, não pagar multa e não sentir culpa. Mais uma vez vemos aqui que o ser humano ele é escravo de suas emoções. Nem tudo que fazemos é racional. Caso fosse, assim que a multa saísse, tudo voltaria ao normal. E mais, assim que ela entrasse, passasse a existir uma multa, não faria outros pais começarem a chegar atrasados. E agora, por último, é a minha favorita, que eu vou chamar de a situação da fila no cinema. Vamos imaginar agora que está numa fila de cinema, esperando para comprar seu ingresso. Quando finalmente chega a sua vez, caem confetes, batem palma para você, toca música de felicidade, o pessoal começa a dançar, os funcionários do cinema, no caso. E é avisado a você que você é, sei lá, o cliente número 1.000.000 do cinema. E por conta disso, você vai receber não só o seu ingresso de graça, como um brinde de R$100 para você gastar em qualquer lugar nas lojas próximas do cinema. Essa é a situação A. Vamos agora à situação B. Ela é praticamente a mesma, só que ao invés de você ser ovacionado, a pessoa que está logo na sua frente recebe todo aquele parabéns e recebe o ingresso de graça. Só que, diferente de você, ela recebe R$1.000 de crédito para gastar nas lojas próximas. E na situação B, você felizmente acaba recebendo um prêmio de segundo lugar, em que você recebe R$500. Essa é a situação B, aquela é a situação A. Qual você escolhe para você? Essa situação legal que você pode fazer com vários amigos, é fácil de explicar e a decisão é rápida. E aqui eu imagino que você tenha escolhido a situação B, porque nós estamos num ambiente que estamos estudando a racionalidade. Estamos estudando essa questão de valor, utilidade. Então eu imagino que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo escolheu a opção B. Porque na opção B você ganha R$500, na opção A você ganha só 100. Só que você fazendo o experimento de uma maneira não viesada, você vê que praticamente quase a mesma quantidade de pessoas escolhe a situação B, escolhe a situação A. Inclusive na graduação eu fiz essa questão com vários colegas na faculdade de economia, quase todos escolheram a situação B, acho que foram todos.
Só que quando eu parti para outros cursos, outros colegas de outros cursos, muitos escolheram a situação A, em que ganha apenas R$100. Para você escolher a situação B, é simples entender. A pessoa ganha mais dinheiro, ela escolhe a situação. Normal. Mas a situação A, por que as pessoas escolheriam esta situação? Eu perguntei para meus colegas e as respostas foram no mínimo interessantes. Eu escutei desde pessoas que falaram que escolheriam a situação A porque nela você é o ganhador, você é o que está em primeiro lugar, você é o centro das atenções. Ou seja, pessoas que são tanto egocêntricas, gostam de estar lá, gostam de ser a ganhadora. Na situação B você fica em segundo lugar. Então são pessoas que não valorizam apenas o dinheiro, elas valorizam a experiência, a situação, a emoção. Então o sentimento de ganhar, de ficar em primeiro lugar, de conseguir algo que os outros não conseguiram, mesmo que por sorte, é algo importante para muitas pessoas. E também existe uma resposta muito boa que eu escutei de um colega da graduação de História da minha universidade, em que ele me explicou que na situação B, em que ele ganha R$500 e o que está na frente ganha 1.000, ele se sentiria muito mal. Porque apenas pela diferença de alguns segundos que ele chegou atrasado, entre aspas, na fila, ele perdeu R$500, ele teve uma sensação de perda. O pensamento dele foi que se ele chegasse na fila 30 segundos mais cedo, ele teria R$500 a mais. E esse sentimento de perda seria muito frustrante para ele. Essa foi uma excelente resposta. E esta foi outra situação que mostra que nós somos escravos de nossas emoções. E o principal objetivo desses exemplos é usá-los para entender como o comportamento das pessoas funciona de verdade. E, consequentemente, como nós podemos melhorá-lo. Sempre lembrando que quando nós nos propomos a estudar o comportamento das pessoas, estamos nos propondo a estudar o nosso próprio comportamento, o que é um grande desafio. Se você ficou interessado nesse assunto, se você quer ver mais que esse vídeo, no www.desagentesracionais.com, no post em que eu publiquei esse vídeo, tem junto um texto um pouco mais aprofundado sobre essas 3 situações e sobre como podemos entendê-las. É isso, fique ligado nos próximos. Valeu, falou!